Uma senhora criou uma ONG para proteger, que coisa maravilhosa, para proteger os gatinhos, os felinos contra os maus tratos. As imagens são de Oswaldo Pereira e a reportagem de Nusa Amorim. Roda! Bem, nossa equipe de reportagem se deslocou até aqui o bairro Santa Amália. Nós estamos numa residência onde morava essa senhorinha aqui do meu lado, a dona Ivone Galindo. Tem um coração muito grande, porque ela foi despejada, vocês não imaginam por quem. Olha ali a imagem, ó, em cima dessa mesa, quantidade de gatos. Os gatos foram chegando, ela foi adotando, foi pegando na rua, gatos abandonados, gatos maltratados. E aí foram chegando, cachorro também. E olha, a coisa ficou de uma maneira que ela teve que mudar daqui, ir para uma outra casa e os gatos tomaram conta. Ela abriu uma ONG. Como é que surgiu essa ideia, dona Ivone? Olha, é o seguinte, eu sempre resgatei, né, animais de rua, maltratados, né, ou abandonados. O que acontece sempre teve uma média assim de 60, 80 animais, né? Acontece que de um tempo para cá, alguns anos para cá, mais precisamente de uns 10 anos para cá, começou a haver muitos casos de envenenamento aqui mesmo na rua. As pessoas estavam matando porque não davam conta. Estava, inclusive eu fiz denúncia, né, na DEMA, foram chamadas várias pessoas, mas é o tal negócio, a gente não pôde acusar porque não tinha provas, né? E então o que eu comecei a fazer nessa época especificamente? Comecei a recolher os que apareciam, até mesmo os de rua que eu cuidava por aqui, comecei a recolher, né? E tem casos também que não tem como você virar as costas, né? Você depara com um animal às vezes abandonado, ferido, machucado, atropelado na rua, você não tem como, você acaba trazendo. E o que acontece? O gato, o cachorro, ele é mais fácil de doar. E o gato não, o gato ele acaba ficando, né? De cada 3, 4 que a gente resgata, quando muito consegue doar um, né? E aí foi aumentando essa população, né? Os casos de procriação aqui dentro da casa são muito poucos, realmente aconteceu, mas foi muito pouco. Realmente a maioria dos gatos que estão aqui foram trazidos, né, de fora. Então, diante do aumento dos gatos e, consequentemente, do aumento das despesas, né, que são a maioria por minha conta mesmo. A senhora que banca tudo? Eu banco tudo. Eu percebi a necessidade, atualmente de uns 3 meses para cá eu tenho recebido dos 16 pacotes de ração que eu uso, né, por mês, de 20 quilos, eu tenho ganhado uns 2 ou 3, né? Mas diante do aumento da população felina, né, e até mesmo da necessidade de eu sair da casa e ceder a moradia para eles, ou seja, um aumento de despesa, né, eu percebi a necessidade de estar registrando, né, uma ONG de proteção, para estar correndo atrás de ajuda, né? Conseguindo ajuda. Como é que tá? O nome dela é OPP? Isso, é OPA, né? Que significa Organização para a Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. Né? Por que meio ambiente? Porque, olha só, atualmente muito se fala em proteção ao meio ambiente, né? Preservação do meio ambiente, né? Tem sido um tema bastante comum, eu diria que está em moda, né? Só que o que acontece é muito complicado, não é simplesmente proteger o meio ambiente. A proteção ao meio ambiente, ela é indissociável da proteção aos animais, porque está interligado. Você vê o grande número de animais abandonados que existem, principalmente nos centros urbanos, eles acabam causando a disseminação de várias zoonoses, né? Leishmaniose, no caso do gato, né? Por ele ter contato com o rato quando tem, né? Toxoplasmose, né? E já existe também, né, um preconceito em relação ao gato nesse sentido. Então ele acaba transmitindo, né, sendo um agente disseminador dessas zoonoses. Além dos casos, né, que eu não tenho aqui, mas é a intenção quando a gente tiver um espaço adequado, além dos casos dos animais de tração, né, que também perambulam pelas ruas. Então, aí não vai ter espaço, vai faltar espaço, porque a gente percebe aqui. A gente percebe que só tem gato pela casa toda, na cozinha, no quarto, tá tudo é muito gato. Quantos gatos tem aqui hoje? Nós estamos com mais ou menos 140 gatos. 140 gatos, tudo quanto é espécie, idade, todos têm nome? Todos têm nome. Batizados, certidão de nascimento? Sobrenome. Só não tem nomes que chegaram mais recentemente. Até se vocês quiserem colocar nome em alguns, né? Eu conheço todos eles pelo nome. Ave Maria, é uma mãezona mesmo, é um coração de mãe.
Então, e a grande maioria deles está para adoção, né? Embora eu coloque, assim, algumas restrições, né, quanto à adoção de gatos adultos, porque nós sabemos que um gato adulto, quando ele é retirado do seu habitat, onde ele está acostumado, e levado para outro lugar, ele não vai ficar. Eles aqui, eles não fogem daqui? Pelo que a gente pode observar, eles ficam no pátio aqui e não saem daqui. Não, eles não saem porque, embora improvisado, né, e provisório, vocês podem reparar que o muro é telado, né, tem uma tela em cima, improvisada, feia, né, mas que serve para as nossas necessidades, né. Então, qual que é o objetivo da nossa associação? Nós montamos a ONG nos moldes de associação, né. O objetivo é conseguir um espaço público, né, doado ou de algum empresário, de alguém que possa nos doar um espaço, a fim de que possamos construir ali um canil e um gatil, né? Entendeu? Uma coisa, se o município poderia ajudar. Eu acredito que o poder público poderia estar nos doando sim um espaço. Porque, gente, é tanto espaço público ocioso que se vê na cidade, né? E outra coisa, essa questão não é só uma questão das ONGs ou da sociedade como um todo. É sim obrigação da sociedade, mas também é uma questão de Estado. Acho que o Estado devia criar umas políticas públicas, né, no sentido de estar ajudando. Falando em ajuda, nós conseguimos, a senhora conseguiu ajuda de uma pessoa de longe aqui, está morando em Rondonópolis. É o médico veterinário, Dr. Érico Moraes. O senhor soube como dessa residência aqui no bairro Santa Amália, em Cuiabá, com tantos gatos? Bem, Nus, o meu contato é a Saula, tá? Que ela ajuda a dona Ivone, e ela me passou essa situação aqui e eu sensibilizei. Então eu tomei conhecimento dessa situação aqui através da Saula, tá? Uma moradora que era de Rondonópolis, atualmente mora aqui, e tem o contato da dona Ivone. Foi através dela que eu cheguei aqui.